Oi, oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Orientando Famílias, esse perfil onde a gente conversa e a gente ensina para vocês, né, como praticar uma orientação de pais, como praticar a clínica da parentalidade baseada em ciência, como melhorar a relação entre pais e filhos de uma forma muito bem embasada, né? Para que vocês consigam, inclusive, viver da psicologia, oferecer essa possibilidade de trabalho como mais um serviço. Então, mantendo aqui a nossa rotina que a gente retomou com muito carinho, desde o mês de julho aí, finalzinho de junho, mês de julho, a gente retomou a nossa rotina de lives semanais. Para retomar nossa conversa com vocês, né? A gente tinha abandonado a rotina, então a gente fazia live só de vez em quando. Agora a gente tá toda semana aqui, nesse horário toda terça-feira, às 20 horas. A gente tá com vocês conversando sobre algum tema que a gente desse universo da orientação parental que a gente considera relevante. A gente não escolhe, é muito importante que vocês saibam que a gente não escolhe os temas aleatoriamente, então a gente pensa em vocês, né? Hoje eu vou trazer um tema que tem a ver com a fundamentação mesmo do trabalho de orientação parental. Então eu não sei quem vocês devem ter recebido. Hoje eu nem tive muito tempo de divulgar a live aqui pelo Instagram, mas vocês devem ter recebido nos grupos de WhatsApp, recebido no e-mail. Hoje a gente vai falar, eu vou ajudar vocês a identificar esse momento em que a gente deve, ou que a gente pode, quando a gente atende a criança ou adolescente, a gente chama os pais para o atendimento clínico para fazer, para o processo clínico, na verdade, para fazer orientação a partir de critérios objetivos, de critérios clínicos e não da nossa cabeça, tá? Então isso é muito importante. As nossas lives, elas aqui são escolhidas mesmo e pensadas dentro de uma estrutura didática, tá? Então, se vocês puderem se organizar para estar aqui toda terça-feira, é super importante. Beleza? A Fabi tá se recuperando aí de uma pequena intervenção que ela fez, tudo sob controle. Então, hoje eu tô sozinha e a gente vai conversar sobre esse tema. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, assim. Que momento a gente decide, dentro da nossa metodologia aqui, tá? Dentro dos nossos parâmetros, dentro de como a gente entende o que é a orientação de pais. Então, psicólogos aqui, parem tudo que vocês estão fazendo para prestar atenção nisso que eu vou falar agora. Todos os psicólogos, atenção aqui, prestem atenção. Por quê? Porque a orientação parental, ela tem muitas caras no mercado. Tá? Vocês podem ouvir falar de orientação parental a partir de muitas perspectivas e muitas vezes vocês vão ouvir falar da orientação de pais por profissionais que nem psicólogos são. No entanto, toda vez que vocês ouvirem Fabiana ou eu ou um dos nossos alunos falando sobre parentalidade, falando sobre orientação de pais, vocês vão ouvir sempre a partir de uma perspectiva da clínica da parentalidade, ou seja, sempre a partir da perspectiva da prática clínica em psicologia, ok? Esse recorte eu acho muito importante de ser feito, porque é uma forma, sim, muito diferente de se falar sobre o atendimento de pais. E é uma forma que vocês vão encontrar muito pouco aqui nessa rede social, muito pouco em outros perfis, tá? Já eu vou te responder, Janaína. E exatamente por isso é que dentro da nossa metodologia, quando a gente está atendendo, os nossos alunos estão atendendo crianças, adolescentes, e já aproveitando a pergunta da Janaína, quando, né, um psicólogo escolar decide chamar os pais para tratar de alguma criança, essa decisão é sempre tomada a partir de critérios clínicos. Jamais, em tempo algum, ela é tomada ou ela deveria ser tomada no improviso ou simplesmente por uma questão cronológica. Eu já tô atendendo essa criança há 3 meses, eu preciso chamar os pais. Eu já tô atendendo essa criança há 6 meses, eu preciso chamar os pais.
de 4 em 4 sessões, eu chamo os pais. Gente, que métricas são essas? Ou, no contexto da psicologia escolar, a criança bateu no coleguinha, eu vou chamar os pais. A criança... Né, assim, qual critério vocês utilizam para trazer os pais para o SET? E aí é onde eu digo, dentro da nossa metodologia, a gente utiliza critérios clínicos, tá? Já já eu vou falar sobre cada um deles, só respondendo aqui, porque eu prometi que eu vou interagir. A Janaína perguntou, na formação tem algo de orientação de pais no contexto da psicologia escolar? Sim, tá? Sim, com certeza. A gente tem, na verdade, a nossa metodologia, ela é toda pensada para que vocês atendam pais em qualquer contexto, tá? Seja ele clínico, tradicional ou institucional. Então a gente tem alunos que são psicólogos escolares, psicólogos jurídicos, psicólogos que trabalham na assistência social, psicólogos que trabalham no Sistema Único de Saúde, enfim. Tanto para ser aplicado no contexto clínico ou no contexto institucional, no contexto comunitário, inclusive, quanto também uma metodologia pensada para ser adaptada a qualquer composição familiar, dinâmica familiar e abordagem teórica, tá? Então, a gente tem todo esse cuidado, a gente teve esse cuidado, né, na hora de estruturar a metodologia, a gente tem esse cuidado na hora de ensiná-la para vocês. E além disso, Janaína, a gente tem algo que é muito, para nós, é muito interessante, trabalhoso, porém muito interessante, que é essa proposta, apesar de ser um curso de extensão, é uma proposta de formação continuada. Então a gente tem encontros semanais, hoje mesmo, eu nem troquei de roupa, alunos que estavam comigo às 17 horas, estou eu aqui com a mesma roupa, só mudei o cenário. A gente tem encontros semanais para discutir, né, para tirar dúvida, para aprofundar temas. Então a gente consegue trazer cada vez mais, discutir cada vez mais a aplicabilidade, né, das ferramentas, da metodologia, do conteúdo teórico na prática de vocês, tá? Mas vamos lá então a quais seriam esses critérios clínicos. Eu vou falar aqui pelo menos 3, mas se a gente for se empolgando aqui na conversa, eu trago outros. Pra gente, em que momento que a gente decide chamar esses pais? Sempre que vocês sentirem perceberem que a visão dos pais sobre aquela criança, né, a percepção dos pais sobre aquela criança, ela é muito divergente daquilo que a criança está apresentando para vocês ali. Muitas vezes, quando isso acontece, vocês usam essa informação, na minha humilde opinião, porque eu também não tô aqui para julgar vocês, eu tô aqui para ajudar vocês a oferecer um trabalho cada vez melhor e cada vez mais integral para as famílias, tá? Muitas vezes vocês usam essa informação, essa constatação, essa observação clínica, na minha opinião, de uma forma equivocada. Que é, quando vocês observam que os pais têm uma visão distorcida ou uma visão diferente da criança ali, daquela criança que vocês estão vendo, vocês pensam, meu Deus, esses pais são sem noção, ou esses pais estão exagerando, ou esses pais são dramáticos, ou o problema são os pais, essa criança não tem nada, né? O que essa criança está fazendo em psicoterapia? Quando, na verdade, esse dado, ele é um dado clínico, de observação, que precisa ser trabalhado, que deve ser trabalhado clinicamente. Se dentro do consultório eu tenho uma criança fofa, flexível, compreensiva, colaborativa, e esses pais me trazem uma criança catiça, birrenta, né, desafiadora, não se trata de eu provar quem tem razão, se eu tô certa, se a minha avaliação tá certa. Se trata de entender, compreender melhor o que tá, quais são os condicionantes desse ato, desse buraco que tá aí no meio da percepção que eu tô tendo daquela criança, da percepção que eles têm. Por que essa percepção é tão divergente? Ou, por que ela se mostra diferente, tão diferente no espaço escolar do que ela se mostra em casa? Ou do que ela se mostra na psicoterapia? Ou do que ela se mostra na casa do amiguinho, na casa da avó? Tudo isso Esse, por exemplo, é um motivo muito interessante para eu trazer esses pais para o SET
e buscar entender e detalhar, entender com detalhes a dinâmica relacional desta casa. Se você não é nosso aluno e se você nunca nos ouviu falar, nunca participou de nenhum evento nosso, nunca nos ouviu falar, por exemplo, do esquema diagnóstico da dinâmica familiar, esse é o momento de você chamar os pais e aplicar o esquema diagnóstico da dinâmica familiar e fazer esse desenho ali qualitativo, né, da dinâmica familiar para compreender o que tá na base dessa percepção desses pais, ou o que torna naquela dinâmica relacional a coisa tão diferente, que elementos daquela dinâmica fazem com que aquela criança, naquele contexto, com aquelas pessoas, reaja daquela maneira, se comporte daquela forma. Então esse é um primeiro critério clínico que eu utilizo, que é quando eu recebo uma criança, e vocês trazem muito isso, muito. Eu comecei por ele porque é uma coisa que vocês trazem muito em supervisão, né? Os alunos trazem muito quando eles estão começando a formação. Recebi os pais para o primeiro atendimento e quando eu recebi a criança para a sessão, eu tava esperando uma outra criança. Aí me chega uma criança toda isso, toda aquilo, toda fofa, toda... Sim, gente. Sim. E quanto mais divergente for esta percepção, mais esse dado é um dado de relevância clínica que justifica eu trazer mais esses pais para o processo de orientação. Em que sentido? Não para eu ficar ali dando aula para eles e igual eu dei uma supervisão esses dias, né? Que a colega de vocês queria dar uma aula para esses pais, falar assim: "Não, o filho de vocês não é assim", né? "Olha, a filha de vocês não é assim". Não, mas eu falei: "Olha, não. Você precisa considerar que esses pais podem estar falando a verdade ou que essa percepção deles é legítima. A gente precisa aprender a validar essa sensação desses pais. Lembra? Igual a gente faz com a criança e o adolescente no consultório. Ou os nossos pacientes adultos. A gente valida a emoção, a gente não valida o comportamento. Mas a gente valida a emoção. Então, muitas vezes, eles não se sentem capazes de lidar com aquela criança, com aquele temperamento, por questões que são deles, por questões individuais, mas o sentimento é verdadeiro. O sentimento merece validação. Muitas vezes a forma como eles estão reagindo, que aí tem a ver com as estratégias educacionais, né, com o próprio estilo parental, com as escolhas que eles estão fazendo no exercício da parentalidade, é que é reprovável. Mas o sentimento, ele é legítimo. O estresse parental, o burnout parental, a sensação de inadequação, a sensação de que eu não sou capaz, de que eu não consigo lidar, tá? Tudo isso a gente precisa validar, ok? Então, se eles chegam me narrando, me descrevendo uma outra criança e, repito, quanto mais discrepante isso for em relação à minha análise, mais importante é eu trazer esses pais para bem perto, validar essa percepção deles e tentar compreender como que essa percepção vem sendo construída. A nossa aluna aqui querida, recém-aluna, né, entrou na penúltima turma, na turma 20, a Clarice falou que esse esquema muda a visão do terapeuta, né? Ela está se referindo ao esquema diagnóstico da dinâmica familiar, que é uma ferramenta nossa de avaliação. A gente tem ferramentas de avaliação, a gente tem ferramentas de compreensão, de formulação de caso, e a gente tem ferramentas de intervenção. Nesse caso, o esquema diagnóstico ele é uma ferramenta que está ali, ele nos ajuda tanto na avaliação quanto na compreensão diagnóstica do caso, para que a gente consiga, então, chamar os pais para o processo da criança ou do adolescente, utilizando, como eu disse, critérios clínicos e não improviso. Muito importante. Aqui nesse perfil, vocês vão aprender a trabalhar com os pais a partir de método, deixando de lado o improviso. Combinado? Então, primeiro critério clínico é essa percepção subjetiva dos pais em relação à criança. Quanto mais discrepante ela for da percepção de vocês, mais importante ter esses pais por perto para compreender, ok? Segundo critério clínico, não necessariamente ele está na ordem, de relevância ou de importância, mas um segundo critério clínico importante
é o nível de, obviamente, o nível de sofrimento da criança em relação a algo que esses pais estejam fazendo, certo? Também é um critério clínico relevante para eu trazer esses pais, para eu chamar esses pais. Então, por exemplo, se eu percebo que essa criança é uma criança muito criticada, essa criança é uma criança muito exigida, ou esses pais são pais tão permissivos a ponto de deixar essa criança exposta, essa criança tomando decisões que ela não deveria estar tomando sozinha. Sabe, aqueles pais que, por exemplo, são permissivos a ponto de o tempo inteiro colocar na conta da criança tomada de decisão sobre o que ela vai comer, sobre o que ela vai vestir, sobre se ela quer ou se ela não quer ir para a escola, se ela quer ou não quer, né, faltar uma prova, se ela quer ou não quer viajar, se ela quer ou não quer ir numa festinha, enfim. Sempre que vocês perceberem, por exemplo, que algo que os pais estejam fazendo, né, ou seja, as estratégias educacionais ou o estilo parental, esteja trazendo muito sofrimento. Então, né, para a criança, o sofrimento é sempre um indicador muito importante para eu chamar esses pais para orientação. Mas eu repito, mais uma vez, não é para dar sermão. Mais uma vez, não é para entrar nessa lógica do certo ou errado. Porque também não é assim que trabalhamos aqui, ok? E eu tô tendo esse cuidado porque tem muita gente nova chegando no perfil. Tem muita gente que já é nosso aluno, né? Clarice é nossa aluna. Tem muita gente que já nos acompanha há muito tempo, mas também tem muita gente nova chegando. Então, além daqui, a gente ensinar vocês a trabalhar com método e não com improviso, a gente também ensina vocês a trabalhar de uma forma artesanal, humanizada, no 1 a 1 e não de uma maneira normativa, como vocês muitas vezes vão encontrar aí com outros profissionais, principalmente aqueles que não são da área da psicologia, tá? E aí tá a pegada clínica da coisa, né? Ela vai ser, os caminhos, né, as soluções, elas vão ser construídas de acordo, obviamente, com base nos nossos conhecimentos, nas nossas competências clínicas de psicoterapeuta, mas considerando as possibilidades daqueles pais. Eu não posso colocar na equação só os deverias, né? Ou seja, os manuais, os protocolos, os deverias ali da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Psiquiatria, etc. Os manuais e os referenciais da psicologia do desenvolvimento. Eu preciso considerar os adultos que estão na função do cuidado. Se eles dão conta de oferecer essas condições ou não. Como é que eu posso contribuir para que eles consigam oferecer essas condições e até que ponto eles vão conseguir oferecer essas condições. Então, mais cedo a gente estava no plantão da formação, né? A nossa formação em orientação parental para psicólogos. A gente tem, como eu estava falando antes, o nosso plantão de dúvidas, que acontece semanalmente. E a gente os alunos estavam ali tirando as suas dúvidas, né? Trazendo alguns casos clínicos, e a gente estava ali para cada caso pensando juntos o que era possível, e surgiram alguns casos, né, sei lá, acho que 6 colegas ali tiraram dúvidas. Desses 6 colegas, 2 ou 3 casos, esses pais, o pai ou a mãe, apresentavam uma psicopatologia. Então, quando a gente fala, né, de uma psicopatologia parental, quando a gente considera que um desses adultos, muitas vezes a gente foca na psicopatologia da criança, cobra aí do adulto uma série de competências para cuidar de uma criança com uma determinada psicopatologia. Mas e quando aquele que está na função do cuidado é quem está adoecido? Qual vai ser a qualidade do cuidado que ele oferece? Quais vão ser os limites do cuidado que ele vai poder oferecer? A gente tem relações muito bem estabelecidas na literatura sobre parentalidade, por exemplo, entre uma parentalidade depressiva, uma parentalidade ansiosa, quais são os efeitos disso, quais são os riscos disso para o desenvolvimento da criança. A gente vai trabalhar, obviamente, sempre que possível, de uma maneira preventiva, mas até um certo limite. Porque eu não posso cobrar de uma mãe ansiosa que ela não seja ansiosa.
se ela tem um transtorno de ansiedade, ainda que ela esteja medicada. Eu tenho limite do quanto eu consigo desenvolver nela competências e habilidades parentais positivas. Porque muitas vezes, gente, o ideal de parentalidade que vem sendo cobrado dos pais é que os adoece. É que os coloca numa condição de vulnerabilidade psíquica e de sofrimento. Isso é muito sério. Porque se você e eu trabalharmos sem um método em relação às questões da parentalidade, se eu e você chamarmos para o setting, retomando o tema da live de hoje, se eu e você chamarmos os pais para o setting para fazer o trabalho de orientação dentro do processo da criança e do adolescente, sem considerar todas essas questões que eu estou trazendo aqui, você pode estar contribuindo, exatamente provocando aquilo que você está querendo evitar. Se você não sabe que existe, por exemplo, uma psicopatologia pré-existente, se você não tem nenhum elemento de avaliação, nenhum critério de avaliação, você pode estar ali no que você vai dar um sermão num pai ou numa mãe para que ela lide melhor com uma característica da criança, você pode estar contribuindo para intensificar, para cronificar o estresse parental. Ou contribuindo, que são categorias que já vêm sendo estudadas. Elas não estão lá no DSM, elas não estão no CID, elas não estão no DSM, mas elas vêm sendo estudadas como psicopatologias relacionadas à experiência subjetiva da parentalidade. Estresse parental, burnout parental, é só uma questão de tempo, na nossa opinião, elas estarem nos manuais, como categorias nosológicas de diagnóstico. É só uma questão de tempo. E quem é time OPP já vai estar fazendo esse diagnóstico há muito tempo. Porque a gente não depende de manual para identificar o sofrimento humano. A gente não pode depender de manual. Ah, se não está no manual, não existe? Se não está no manual, eu não reconheço o sofrimento? Eu posso não conseguir diagnosticar e botar num número. Mas eu preciso ser capaz de reconhecer que aquele sujeito que está diante de mim está em profundo sofrimento e ser capaz de não piorar aquele sofrimento e não piorar aquela condição de vulnerabilidade. Então, repito, quando eu chamo os pais sem critério clínico claro, eu posso estar produzindo exatamente aquilo que eu estou querendo evitar e piorando a situação da criança lá na ponta. Porque se o cuidador está em sofrimento, é muito possível que ele produza sofrimento na criança. Até porque, aí sim, em termos de evidências científicas, de uma literatura muito bem estabelecida, a gente já tem, sim. A gente sabe que pais ansiosos tendem a contribuir, né, para criar filhos ansiosos. E pais depressivos tendem a contribuir para criar filhos também com algum nível de transtorno de humor, enfim. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma preventiva, cuidando de quem cuida, certo? Então, quando vocês chamarem os pais, o critério óbvio, a criança está sofrendo, vou chamar os pais para tentar ajudá-los a desenvolver estratégias para que eles não sejam, por exemplo, para que eles não batam, parem de bater, para que eles parem de gritar, para que... Claro que isso me interessa, claro que me interessa trabalhar isso. Eu não tô falando de passar a mão na cabeça de ninguém não, tá? Que tá lá praticando violência contra a criança, não é isso que eu tô falando. Mas de uma forma estratégica. E não de uma forma improvisada, e não com sermão, porque desde quando sermão resolve o problema de alguém, gente? Se fosse assim, homem não batia mais em mulher, né? A gente não tinha mais maus tratos animais, a gente não tinha... Porque todo mundo já sabe o que é certo, teoricamente. A gente já tem sermão. Não é o sermão que resolve exatamente. O que resolve o que pode resolver, né? Uma das estratégias que pode resolver é exatamente a possibilidade de a gente fazer esse trabalho de uma escuta técnica, refinada, ativa, para gerar uma transformação comportamental. Trabalhar a regulação, estratégia de regulação emocional, tudo isso que um bom psicólogo vai saber fazer. Então, o sofrimento repetindo, o sofrimento da criança é um critério, tá? Mas quando eu chamar esses pais, eu vou chamar para entender por que eles não estão conseguindo fazer diferente. E ajudá-los. E aí, quem já nos ouviu falar antes, quem já participou de algum evento gratuito nosso, e principalmente quem é nosso aluno, né, sabe que a gente segue dentro da nossa metodologia 5 níveis de intervenção
para fazer o trabalho com os pais. E a gente não para no acolhimento. O acolhimento é um nível importante, a validação é um nível importante. Mas a gente tem vários outros níveis para fazer o acompanhamento, para ajudá-los na mudança de estratégias educacionais, enfim. A gente vai trabalhar para que eles não parem de contribuir para a produção desse sofrimento da criança, ok? Mas não necessariamente só numa lógica de psicoeducação. Psicoeducação não é suficiente. Ela é importante, mas ela não é suficiente. E aí, enfim, né? Se você é novo aqui no perfil, continua acompanhando a gente. Presta aí atenção. A gente tem, inclusive, quem quiser conhecer o nosso trabalho e não tiver ainda nem recursos ou não tiver coragem, né, ainda de investir na nossa formação, que é o nosso produto, digamos assim, é o nosso investimento mais alto, né? A gente tem o nosso guia de raciocínio clínico, que é uma boa forma de começar. A gente tem ali muitas ferramentas de trabalho clínico com os pais, muito interessantes, o link tá na bio, para quem quiser novo aqui conhecer, e as aulas são muito legais. Depois, se você quiser, poxa, mas aí eu vou entrar no Guia RC e depois, se eu quiser acessar a formação de vocês, depois, se você quiser migrar para a formação, você tem desconto no guia, do valor que você pagou no guia, você consegue descontar para entrar na formação. Então, enfim, é uma boa forma aí de começar a fazer o seu trabalho, tá? Com mais consistência, de começar a fazer o seu trabalho com bem menos improviso, né? Usando ferramentas, como eu falei, ferramentas de diagnóstico, ferramentas de avaliação, ferramentas de compreensão diagnóstica e ferramentas de intervenção baseada na psicologia, baseadas na ciência, tá? E não nesse achismo, para você sair dessa lógica de que educar pais de que orientar pais é educar, psicoeducar, é ensinar ali meia dúzia de regrinha pronta. Então, falei aqui do segundo critério, vocês estão muito caladinhos, podem aí ir colocando a dúvida de vocês. Um outro critério clínico importante que mostra pra gente que é o momento. Deixa eu só ler aqui o que a Glaê trouxe. Pais feridos ferem, né? Trazer essa consciência da necessidade de buscar a cura e reconhecer que necessita de ajuda. Qual estratégia melhor de trazer essa consciência? Bem interessante a pergunta dela. E aí, antes de eu entrar, eu vou, né, no terceiro critério, eu vou responder essa pergunta. Porque a gente trabalha, tá? E aí não existe uma única forma de trabalhar. Por isso que desde o início da live e em todas as lives a gente vai falar isso pra vocês. A gente teve esse cuidado, desenvolveu uma metodologia de trabalho com os pais baseada na psicologia. Para que a gente tivesse muito claro quais seriam os nossos objetivos clínicos ali de trabalho com as questões da parentalidade. Um deles não é que esses pais atinjam uma parentalidade perfeita, idealizada, porque, como eu estava falando antes, essa parentalidade ela produz sofrimento. Esse modelo idealizado de parentalidade, ele produz muito sofrimento. E ele traz o resultado que a gente quer evitar. Então, não é isso tira a espontaneidade das relações, isso coloca as pessoas num outro lugar, que é um lugar que para nós não é um lugar de trabalho do psicólogo. Então, a gente trabalha, um dos nossos objetivos clínicos no trabalho com os pais, objetivos gerais, né? Os específicos são os que eles trazem, mas um dos objetivos gerais é desenvolver com eles um exercício consciente da parentalidade. Só que como tudo que a gente faz é muito embasado, o que seria parentalidade consciente? Se vocês forem pesquisar isso no Google, vocês vão encontrar muitas definições daquilo que seria parentalidade consciente. Inclusive, o que pra gente é um equívoco, tá? Que é considerar sinônimos parentalidade positiva como um sinônimo de parentalidade consciente, tá? Pra mim são dois conceitos distintos, tá? Tanto que a gente fala em habilidades parentais positivas e a gente fala em parentalidade consciente. E para trabalhar, respondendo a pergunta da Glaê, para trabalhar parentalidade, né, para desenvolver isso, para desenvolver um exercício consciente da parentalidade com os pais, a gente se baseia no paradigma da parentalidade consciente, que é o trabalho
um trabalho teórico, eu esqueci agora, não me recordo exatamente o nome da autora, mas a gente, inclusive, tem uma aula que é só sobre esse paradigma dentro da formação. É um paradigma baseado em 5 eixos de trabalho para que a gente consiga, então, desenvolver esse exercício consciente da parentalidade, certo? E aí, Aglaé, essa consciência, ela é processo, ela é desenvolvida no processo. E de forma muito resumida, porque, como eu disse, né, tem uma aula inteira, né, sobre isso. É um módulo, assim, dentro do primeiro módulo, do módulo introdutório, a gente tem uma aula sobre isso, mas de uma forma muito resumida. Quando a gente fala de parentalidade consciente, a gente está falando exatamente dessa capacidade de eu estar aqui, quando eu estou na função materna, na função paterna, eu estar, pelo menos a maior parte do tempo, consciente das decisões que eu estou tomando, para que eu estou tomando, baseada em que valores, como que eu reajo a esta criança, como que esta criança me mobiliza a partir das características que ela tem. Então é um paradigma muito influenciado, inclusive, pelo modelo do Mindfulness, ou da Gestalterapia ali, com aquele modelo, com aquela... Ai, meu Deus, com aquele referencial a ideia de aqui e agora, do awareness, do momento presente, enfim. Sofre essa influência também, é um modelo que tem essa influência, que é eu estar consciente, né? Eu estar sendo capaz de identificar as minhas emoções, as minhas decisões no momento da minha interação com a criança, tá? Eu estar ali presente, consciente e podendo fazer essa escolha da forma mais racional possível, sem desconsiderar, obviamente, como eu estou me sentindo, mas da forma mais racional e saudável possível naquela relação, considerando que eu sou o adulto da relação. Então, essa consciência, ela vai sendo desenvolvida no processo. Ela não é e ela é construída no processo, a partir de ferramentas específicas de intervenção, aplicando esse modelo, aplicando o paradigma da parentalidade consciente, com todos lá os quesitos, né, de avaliação do modelo do paradigma. Isso a gente não consegue com sermão. Isso a gente não consegue dando aulinha para os pais. Porque quando vocês trazem pra gente, assim, eu queria muito fazer os pais entenderem que, gente, a gente só faz qualquer pessoa entender sei lá o quê, por exemplo, com autoconhecimento, com letramento emocional, com capacidade de leitura emocional do outro, com capacidade de desenvolver responsabilidade afetiva, empatia. Então são muitas coisas que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa, inclusive, identificar o que está faltando. Porque às vezes eu tenho uma coisa e não tenho outra. Às vezes eu tô lidando com um filho idealizado. Por isso eu tô sofrendo tanto e por isso eu tô provocando tanto sofrimento. Mas quando eu começo a conseguir enxergar o filho real que tá diante de mim, ou às vezes eu tô ali me relacionando com meu filho a partir de um modelo internalizado de maternidade sacrificial, porque quem é nosso aluno já nos ouviu bastante falar o quanto que a parentalidade, ela não é... A noção que a gente tem, né, de ser pai e ser mãe, não é algo que a gente faz um download ali no momento que a gente tem a criança, ou no momento que a gente adota a criança, ou no momento que a gente se torna um tutor de uma determinada criança. Essa construção do que é ser pai e do que é ser mãe, ela começa na nossa experiência de filiação, que é o que nos escreve socialmente na sociedade, o que nos escreve socialmente nessa experiência, nessa relação e nessa experiência subjetiva da parentalidade. Então, a minha experiência de filiação começa a me ensinar sobre o que é ser pai, sobre o que é ser mãe. E o que eu tive e o que eu não tive nesta relação começa a me dar um modelo. O que a sociedade diz que é ser pai e que é ser mãe, começa a me oferecer um modelo que lá na frente eu decido se eu vou reproduzir ou não, mas que é uma decisão que não tem esse nível de consciência todo que vocês acham que tem. Quando os pais vêm e chegam pra vocês no consultório e trazem a criança. Vocês acham que todo pai, sério mesmo, às vezes eu acho que vocês pensam isso, sinceramente. Na maneira como vocês falam dos pais pra gente, né, obviamente eu tô falando assim, vocês de uma forma genérica, tá, gente? Não exatamente vocês que estão na live. Mas a maneira que os psicólogos, a maneira que os psicólogos falam dos pais ainda me surpreende, depois desse tanto tempo que a gente tá nesse Instagram.
Depois de tanto tempo que a gente já formou mais de 1.000 alunos e eu ainda fico surpresa com a maneira como muitos psicólogos falam dos pais, falam da parentalidade. Porque a sensação que eu tenho é que vocês acham que os pais acordam todos os dias com muita consciência do que eles estão fazendo, com muita consciência do projeto parental, com muita consciência da função materna, da função paterna, com muita consciência dos desafios cognitivos, emocionais e comportamentais, que é estar na função paterna e materna, com muita consciência dessa experiência subjetiva e que eles escolhem fazer o que eles fazem. Tudo errado, entre aspas. Que eles escolhem gritar, que eles escolhem bater, que eles escolhem não ter paciência, que eles escolhem com muita consciência, assim. Eu sei tudo, eu tenho todas as habilidades, eu tenho todas as competências, eu tenho todas eu sou muito, eu tenho todas as habilidades de autorregulação, mas quando eu vou lidar com a pessoa que eu digo que eu mais amo no mundo, eu escolho fazer completamente diferente. Claro que não, gente. Claro que não. Eles agem, ou a maioria age desta forma, porque existem outros atravessamentos nessa experiência. Existem lacunas, existem aspectos que não são conscientes, existem habilidades que não foram desenvolvidas, existe uma experiência de filiação, existe o que a gente chama de transmissão psíquica transgeracional, existe, o que mais? Psicopatologias, existem condicionantes sociais, existem camadas de vulnerabilidade que tem a ver com raça, com gênero, com condição socioeconômica. Existe tudo isso que torna a experiência subjetiva da parentalidade uma das mais desafiadoras e com mais potencial de desorganizar a nossa cognição e as nossas emoções. Portanto, é uma experiência que tem valido, que tem o estudo tanto da psicologia, quanto das neurociências, quanto da psiquiatria, tá? Cada vez mais, né, esses campos têm estudado essa experiência. O fato de vocês que eu falo, os psicólogos, de uma forma geral, o fato da gente não ver isso na faculdade, o fato disso não estar sendo tão discutido ou tão apresentado nas redes sociais, o fato disso não viralizar, não significa que não tem gente estudando, levando o tema muito a sério. Então, se você ainda tá trabalhando no improviso, tá na hora de parar de fazer isso. Combinado? Porque só você que não tá olhando. Porque gente séria tá olhando pro fenômeno com a seriedade que ele merece. E pra gente ir pro último critério que eu queria falar com vocês hoje, o critério clínico para chamar os pais para o setting, além do sofrimento, né, da criança em relação às práticas parentais e a discrepância de percepção entre o que os pais, a visão dos pais sobre a criança e a sua visão enquanto terapeuta sobre a criança, é o nível de sofrimento que você identificou nesses pais quando você os atendeu pela primeira vez. E eu quis deixar esse por último, propositalmente, porque vocês vão falar pra mim, muitos de vocês, eu sei que muitos de vocês não vão conseguir identificar este critério clínico. Simplesmente porque vocês, não é porque vocês são ruins, não é porque vocês são maus profissionais, é porque vocês não têm uma metodologia e nem uma estrutura de primeiro atendimento. Levanta a mãozinha aí, dá um oi, quem participou de algum evento gratuito nosso ou do retiro, do último retiro que a gente fez, um retiro de orientação parental na prática, né? A gente ensinou para vocês uma estrutura inteira de primeiro atendimento. E vocês viram como que é importante, né? E como que a gente, dentro da nossa metodologia, prepara vocês desde o momento do contato com os pais. Desde aquele momento que os pais entram em contato com vocês para falar, olha, que bom, Lu. Desde aquele primeiro contato que os pais fazem, tô procurando uma psicóloga para o meu filho. Esse momento já é um momento que a gente começa o nosso processo de avaliação da demanda. Aqui a gente não brinca em serviço. Primeiro, que a gente não tem tempo. Segundo,
também a gente não tem tempo para gastar, e tempo é dinheiro, né? Infelizmente, na sociedade capitalista, queria que fosse diferente, mas como temos então não temos tempo a perder, muito menos dinheiro, então começamos a trabalhar desde o minuto zero. Por quê? Porque a gente precisa que os pais desenvolvam. A gente precisa, que eu falo no sentido até de como estratégia de negócio, tá, gente? Para se sustentar na vida, como psicólogos autônomos e não ficar catando moeda. A gente precisa demonstrar a nossa competência profissional desde o início. É assim, para mim, isso é algo inegociável. Então, eu não abro mão de demonstrar minha competência profissional desde o início, desde o primeiro contato que as pessoas fazem comigo, mostrar que eu não sou mais uma na fila do pão, ok? Até porque, até a pessoa chegar até mim, eu era alguém. Quem eu era na fila do pão para aquela pessoa? Ninguém. Então, a partir daquele momento que ela chegou até mim, eu preciso me tornar alguém para ela. Alguém relevante. E isso não pode ser fake. Porque assim como eu não tenho tempo e dinheiro a perder, eu imagino que o outro também não tenha. Certo? Já que, né, não trabalho ainda. Não cheguei, não trabalho no mercado de herdeiros, né? Não cheguei nesse nível. Então, entendo e valorizo muito o tempo e o dinheiro do outro também. E aí, a gente prepara vocês desde esse primeiro contato para que fique muito clara essa demonstração de competência. Para que fique muito claro que eles não estão falando com qualquer pessoa. Para que fique muito claro, para que vocês consigam fazer essa avaliação da demanda desde o minuto zero. Para que tudo seja encarado como um dado importante e relevante dentro da construção, da formulação do caso clínico de vocês. Então, quando eu digo que o sofrimento dos pais, o nível, né, do sofrimento dos pais, a intensidade do sofrimento dos pais, é um critério clínico para que eu chame com mais ou menos frequência dentro do processo da criança, é porque eu tenho instrumentos para mensurar isso. Inclusive, dentro do nosso guia aí de raciocínio clínico, né, que eu falei para vocês que é uma boa forma de começar a conhecer o nosso trabalho, para quem não conhece ainda, o link tá na bio. Dentro do nosso guia de raciocínio clínico, a gente tem uma ferramenta que se chama diagnóstico diferencial, tá? A gente tem uma ferramenta de diagnóstico diferencial que a gente já pode utilizar desde o primeiro atendimento, para que eu consiga entender, inclusive, e consiga ajudar esta família que me procurou aqui pela primeira vez a entender se é essa criança que precisa de psicoterapia ou se são eles que precisam de acompanhamento. Porque eles não são obrigados a saber disso. Eu não sei porque que vocês ficam com ranço deles. Eu não sei porque que vocês ficam com raiva deles. Entendeu? Falando, porque eu não aguento esses pais que eles querem tacar a criança na psicoterapia e quem precisa de ajuda é eles. Tá bom, mas você sabe ajudar eles? Ajudá-los? Para eu usar o português correto? Você sabe ajudá-los? Ou você acha que eles vão ser ajudados numa psicoterapia individual com um profissional que não tem noção do que é a experiência subjetiva da parentalidade, que nunca parou para estudar isso? Então, por favor, parem de reproduzir esse discurso de não é a criança que precisa de ajuda, são os pais. Beleza, mas você sabe como ajudar os pais? Você tem as ferramentas adequadas para ajudar os pais? Ou você sabe para quem encaminhar esses pais para que de fato eles sejam ajudados? Ou melhor ainda, você sabe realizar o diagnóstico diferencial para que você consiga com assertividade mostrar para eles que o que eles precisam é de ajuda, que são eles que precisam de ajuda e não a criança? Porque quando eu falo isso para os pais, eu falo baseada em critérios clínicos objetivos e não numa avaliação subjetiva da minha cabeça, improvisada, que não convence ninguém. E eles não são obrigados a saber o que eles precisam, porque quando eu vou ao médico, quando você vai ao médico, você não sabe o que você precisa. No fundo, você não sabe. Quantas vezes você já foi ao médico achando que você tinha uma infecção, sei lá das quantas, uma gripe, e aí você descobriu uma outra coisa? Por quê? Porque o médico foi lá, porque o médico investigou, porque ele pediu exames que você não tinha nem noção que existiam. Aí você ficou até meio chateada, porque você teve que perder mais um dia de trabalho pra sei lá o quê, pra fazer o exame. E aí você descobriu que você tinha uma outra coisa. Ou porque você foi fazer o seu check-up lá. Ou porque você foi levar alguém. Já me aconteceu. Eu fui levar o meu marido no médico. Aí eu descobri que ele tava com um trem que eu, por estar grávida, não podia estar convivendo com ele. Aí começou, gente. Ou seja, eu fui levá-lo ao médico. E aí uma boa profissional
falou assim: você está grávida de quantos meses? Vocês estão dormindo no mesmo quarto? E aí ela começou a me fazer umas perguntas, eu comecei a ficar nervosa. Ela: não, fica calma que eu vou ligar agora. Qual o telefone da sua ginecologista? Seu ginecologista. Ela ligou. E aí ela fez o trabalho bem feito. Ela fez as perguntas certas. Ela fez o trabalho bem feito e ela deu um encaminhamento pro caso. Mas eu fui lá levar meu marido. Eu não sabia que eu precisava daquele atendimento que ela fez ali. Porque a obrigação não é minha, enquanto paciente. A obrigação é dela enquanto especialista. E é essa consciência que eu quero ajudar, a gente quer ajudar a desenvolver aqui com vocês, trazendo essas lives também. Então, de vez em quando eu vou dar uns esporrinhos, porque eu sou dessas, tá? Vou dar uns esporrinhos em vocês. Mas eu preciso trazer essa consciência pra vocês. O especialista é você, não é o paciente. Então, saiam desse discurso reclamão. Ai, mas o problema é da criança, os pais são muito abusados, que eles ficam tacando a criança aqui. Sim, eles estão no papel deles. Eles vão levar a criança para o especialista avaliar. Eles vão levar o problema, eles vão levar a demanda para o especialista fazer a análise da demanda. Quem tem que fazer uma análise técnica da demanda é você. Não são eles sentados em casa, porque aí depois vocês reclamam que eles estão procurando solução no Google, solução na IA. Ai, o paciente está fazendo terapia com a IA. Claro, porque ele vai no especialista, o especialista fica reclamando que ele devia saber o que ele precisava. Não, gente, ele vai até você com a demanda dele, que ele acha que é aquela, que ele acha que a solução é aquela. E aí você, munido de competências clínicas, munido de ferramentas de avaliação, de diagnóstico e de intervenção, vai avaliar e vai dizer: sim, é isso que você precisa, ou não, não é isso que você precisa, tenho aqui uma outra opção para você. Percebe? O bom profissional, ele vai ser capaz de fazer isso. Certo? E o bom profissional, ele vai ser capaz de usar esse terceiro critério que eu tô trazendo para vocês. Então, o sofrimento, às vezes os pais vão trazer o filho ou a filha para psicoterapia, mas o nível de sofrimento deles, às vezes com uma questão que a gente entende que é muito simples, ou que é típica da idade, ou que faz parte do momento do desenvolvimento, não é obrigação deles saber que um determinado comportamento é típico daquele momento do desenvolvimento. Não é obrigação deles. E também não é obrigação deles não sofrer com isso. A entrada na pré-adolescência, a entrada na adolescência, por exemplo, é extremamente desafiadora. E eu não posso exigir dos pais que eles não sofram com isso, simplesmente virar pra eles: não, seu filho não precisa de psicoterapia, não. Porque é super normal ser adolescente. Óbvio que é super normal entrar na adolescência. Óbvio que é super normal todo comportamento adolescente. Mas se aquilo está gerando um profundo sofrimento nas figuras de apego desse adolescente, a ponto disso estar gerando conflito, a ponto desse adolescente estar se distanciando dessas figuras de apego e, consequentemente, ficando exposto, então ali cabe intervenção. Com o adolescente? Não, com os pais. Então aí temos um critério clínico muito claro para manter esses pais no processo, para trazer esses pais para o processo. Ainda que num primeiro momento eles não entendam exatamente o que é esse trabalho de orientação parental. Mas, em resumo, o que eu queria mostrar para vocês hoje é que quando a gente fala de receber os pais ou de chamar os pais para o processo, para incluir os pais, né, no processo da criança ou do adolescente, isso não pode, não precisa e não deve acontecer no improviso. Nada justifica isso. Nada. A partir de hoje, quem está me ouvindo, você não tem mais justificativa para isso. Antes você poderia alegar desconhecimento. A partir de agora, você não pode mais alegar isso. Ah, não, mas a gente não tem fundamentação na psicologia. Temos. Te falei de 3 critérios clínicos. E te falei mais de um monte de ferramenta que a gente utiliza baseada na ciência, baseada na psicologia para chegar nesses critérios clínicos. Ok? Tá? Não tirei da disciplina positiva, não tirei da Jenny Nelson, não tirei lá de não sei quem, não tirei da criação com apego, não tirei de maluquice nenhuma que tá rolando aí. Tirei da psicologia. Tirei das neurociências. Tirei da psiquiatria, das ciências da saúde. Ok? Não tirei da minha cabeça também. Tá? Então,
Não há mais justificativa para a gente trabalhar com as questões da parentalidade a partir do improviso, nem a partir de post de Instagram, de dica de Instagram. Combinado? Pelo amor de Deus. Certo? Falei de 3 critérios clínicos para vocês considerarem para tomar a decisão de chamar. Então, a partir de hoje, ninguém mais vai chamar pai para o consultório só usando o critério cronológico. Atendi 2 sessões, vou chamar. A cada 2 sessões vou chamar os pais. A cada 4 sessões vou chamar os pais. Não. Ó, um outro critério que eu não falei. O nível de complexidade do caso. O nível de litígio daqueles pais. Se são pais separados, por exemplo, ou se são uma dupla parental casada, mas com alto nível de conflituosidade. Gente, eu não penso 2 vezes. Para trabalhar com coparentalidade saudável, eu preciso de mais vezes esses pais no set. Porque uma coparentalidade disfuncional afeta o desenvolvimento infantil. Não tem trabalho clínico infanto-juvenil que dê conta de uma parentalidade disfuncional. Então, coparentalidade disfuncional, melhor dizendo, coparentalidade disfuncional é mais alta conflituosidade, alto grau de litígio, é mais, por exemplo, são outros 2 critérios clínicos importantes para que eu traga os pais mais vezes para o setting. Porque senão meu trabalho clínico com a criança e com o adolescente não vai avançar. Não vai avançar. Tá? E, tanto dentro da formação quanto com o guia de raciocínio clínico, a formação ela tá com as inscrições encerradas, a gente tá com a lista de espera aberta. Mas o guia de raciocínio clínico, ele tá sempre sendo vendido, tá? Então, a gente tem as ferramentas para fazer todas essas avaliações e construir um raciocínio clínico consistente e conseguir tomar essas decisões com mais coerência dentro do processo clínico, tá? Então, por favor, se comprometam com vocês mesmos, não é comigo não, é com vocês mesmos e com os pacientes de vocês que a partir de hoje, a partir de agora, depois da gente ter essa conversa, vocês não vão mais trabalhar no improviso, gente, porque não tem justificativa para fazer isso, tá? A justificativa eu acho que é normal. Quando eu comecei também, eu não sabia de um monte de coisa que eu sei hoje. Então tá tudo bem a gente não saber em algum momento, né? Tá tudo bem a gente começar muitas vezes sem saber, ou a gente começar tateando, mas a gente seguir assim, seguir improvisando, né? Uma coisa é a gente seguir no amadorismo. Aí pra mim não tem desculpa, tá? Uma coisa é a gente, eu não sei, vou aprender, entendi, reconheci que tem uma lacuna aqui de conhecimento e vou correr atrás disso. Ótimo, todo mundo tem o seu, ninguém nasce sabendo. Agora, permanecer no improviso, aí eu acho, além de muito arriscado, antiético mesmo, né? Se a gente segue ali oferecendo os nossos serviços, e se a gente quer, e muito menos, e muito mais, né? Se a gente quer se destacar profissionalmente, se a gente quer reivindicar aí uma série de direitos profissionais, né? E se a gente quer prosperar dentro da nossa profissão. Então, isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Relembrar, então, que o nosso Guia RC vocês conseguem adquirir, né? É uma boa forma de conhecer o nosso trabalho, de já ter acesso mais imediato a essas ferramentas práticas. O link tá na bio. Se vocês depois decidirem entrar na formação, vocês conseguem um desconto do valor que vocês pagaram, um cashback aí desse valor, vocês conseguem um desconto, tá? Do que vocês pagaram. E o último recadinho que eu queria dar é para quem tá assistindo aqui a nossa live e já foi nosso aluno, não tá ativo na formação, mas já foi nosso aluno. A gente já foi em algum momento, né? Já foi nosso aluno, ou seja, uma vez nosso aluno, para sempre, time OPP, para sempre diferenciado, na nossa opinião. A gente está preparando uma aula a gente quer reunir vocês, né? A gente está com muita saudade de retomar. Foram mais de 1000 alunos já até hoje. E alguns a gente mantém a convivência até hoje, outros não. Mas a gente tá com saudade de vocês. Então, a gente tá preparando uma aula só para quem é nosso aluno, para quem já foi nosso aluno, né? Uma aula bem legal. E aí, quem quiser assistir essa aula, pode digitar aqui na live mesmo, hashtag TimeLPP, que vocês vão receber aí todas as orientações para se inscrever na aula, tá? É uma surpresinha que a gente tá preparando para vocês mesmo, para dar conta da nossa saudade,
Tá bom? Tá bom, Aglaê? Pra dar conta da nossa saudade, que você é uma que a gente sempre via nas lives e tal. E que a gente sabe que é uma aluna que sempre é um time, é uma integrante da comunidade, sempre muito presente. É isso, gente. Terça-feira que vem, então, estamos de volta com mais uma live trazendo aí esses fundamentos, né, para vocês cada vez para ir gerando essa consciência, encorajando vocês também. Às vezes eu dou uns esporrinhos, gente, mas não é pra criticar, de verdade. Quem me conhece sabe que eu tô aqui pra dar a mão, entendeu? Eu tô aqui pra dar a mão e a gente caminhar juntas, porque nada pra mim, poucas coisas pra mim, eu tenho medo de poucas coisas na vida, tá? E uma delas é o que pra mim é muito assustador, é encontrar um profissional que trabalha no improviso, assim. Isso pra mim é muito assustador. Isso é muito assustador. Porque isso me afeta. Isso afeta vocês. Então, quando um colega trabalha no improviso, a psicologia perde. Eu perco. Né? Então é um pouco de egoísmo da minha parte também. Então, quando eu vejo a galera trabalhando no improviso, eu falo, caraca, velho, sério, eu tô trabalhando em vão aqui. Porque tem alguém jogando tudo no lixo. Todo esse esforço de reconhecimento profissional que a gente tá fazendo, de alguma forma, vai pro lixo quando tem gente trabalhando mal. Né? Porque no final das contas é isso. A psicologia toda perde, a categoria toda perde. Então, vamos trabalhar essa base, vamos trabalhar os fundamentos. Um beijo grande, obrigada por terem ficado comigo até esse horário. E semana que vem a gente se vê. Na verdade, amanhã, excepcionalmente, eu vou estar aqui novamente, porque eu vou ter uma live em parceria com uma aluna nossa, que ela tá organizando um evento em São José dos Campos. Então, quem for daquela área ali do ABC, ali de São Paulo, quiser me conhecer pessoalmente, eu vou estar nesse evento. Então, amanhã ela vai fazer uma live de divulgação do evento e aí eu vou fazer, enfim, amanhã, por um acaso, tem outra live, tá? Também nesse horário das 20 horas. Então, quem quiser aparecer por aqui, tem outra live amanhã, mas excepcionalmente, tá? As nossas lives aqui do perfil são às terças-feiras, tá bom? Beijo grande pra vocês. Vamos descansar, galera. Beijo.